Ei, gente! Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Sempre bom estarmos juntos e conectados por meio da internet para recebermos uma palavra de edificação e para que cresçamos juntos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a importância do crescimento? É que quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Jesus, mais nos tornamos parecidos com Ele. E isso leva a entender que a nossa jornada terrena é uma jornada de transformação por meio do conhecimento. Qual é o objetivo? Nos tornar de forma experimental a imagem e semelhança daquele que nos criou. É expressarmos quem Deus é aqui na terra. Portanto, esteja animado para receber da boa palavra de Deus. Não existe outra forma de você crescer em Deus, senão, de fato, conhecendo, mergulhando na sua palavra, mergulhando nas escrituras sagradas e dia a dia tendo experiências com Ele, com base naquilo que você aprendeu. Sabe, pessoas mistificam muitas vezes o cristianismo quando querem ter experiências com Deus, porém sem a palavra. Quando você decide ter experiências com Deus sem o conhecimento da palavra, você se torna um alvo fácil do diabo. Haja vista que Deus é espírito, mas o diabo também é, né? Então, se você não tem conhecimento, que é a forma de você discernir os espíritos por meio da palavra, você pode de fato ser conduzido pelo diabo achando que está sendo conduzido por Deus. Isso é bem fácil de se ver, bem fácil de se perceber, quando você vê pessoas falando em nome de Deus coisas que estão na contramão daquilo que Deus disse. Vou falar de novo. Isso é bem fácil de compreender quando você começa a ver pessoas falando em nome de Deus coisas contrárias àquilo que Deus disse. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele não muda, ele é o mesmo. Se ele falou, ele vai permanecer naquilo que ele disse até o final. Então, se alguém em nome de Deus fala algo que Deus não disse ou que vai na contramão do que Deus disse, então significa que essa inspiração não é divina, né? Essa é uma inspiração, infelizmente, demoníaca, natural, terrena, né? É uma sabedoria que não vem de Deus, é uma sabedoria que vem do mundo, né? E o mundo é inspirado pelo mal, o mundo é inspirado pelo diabo. Então, celebre o conhecimento de Deus. Tudo passa pelo mergulho nas escrituras sagradas. Você vai mergulhando nas escrituras sagradas e à medida que você vai tendo conhecimento dessas verdades, você vai de fato tendo experiências que são correlativas às verdades aprendidas, né? E isso vai fortalecendo você por dentro, edificando dia a dia a sua fé. Bom dia a todos vocês que me dão bom dia também. Especial para Poli Menezes. Bom dia, Poli. Para Fábia, para Cleison, para Dilce, um grande abraço para você também. Para Pati e Marquinhos, bom dia. Bom dia também para Danúbia Gisele, bom dia, Danúbia, sempre bom estarmos juntos. Para Quitéria Sandra, para Andresa, bom dia também para o Cleitinho, para a Patilana, bom dia para o pastor Marcos Neves, bom dia. Bom dia para o Gustavo Moraes, bom dia, Gu. Aline Diniz, bom dia para você também, né? Bom dia. Bom dia, Geraldo do Brilho. Aliás, é General do Brilho. Isabel, bom dia. Tati, bom dia. Wilda Machado, bom dia. Ancione, bom dia para você. Paula Ricardinho, bom dia. Denise Macedo, bom dia. D. Bom, saudade de você. Alessandra, bom dia. Núbia Freitas, bom dia para você também. Janaíne Queiroz, querida amiga do coração, bom dia. Seja bem-vinda, amiga. Bom dia, Bruno, Bruna e também o Jason Carlos, bom dia, sargento, bom dia. Celúcia, um grande abraço para você também, bom dia. Nicolas, filho querido e amado, bom dia, seja bem-vindo. Estamos juntos, estamos conectados. Gente, como é bom, viu? Como é bom a gente ter esse momento, sabe? A gente acordar pela manhã e saber que a gente vai sentar na mesa e poder desfrutar de um banquete oferecido pelo nosso Pai. Eu estou sendo aqui só o garçom, só o mordomo, mas o alimento ele vem direto da cozinha celestial, se assim eu posso dizer, de forma metafórica, né? Eu sou apenas aquele que vai entregando os pratos nas suas mãos, mas é bom você sentar pela manhã e poder ouvir a bondade do Senhor, e à tarde você, depois de ter experimentado essa bondade, contar os feitos, né? Contar as experiências, contar os testemunhos. De manhã você ouve, de tarde você conta, né, a experiência durante o dia que
foi gerada por esse conhecimento. Bota isso na sua cabecinha. Nada mais importante do que o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá por meio das Escrituras sagradas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Ponha isso na sua cabecinha. Não existe nada mais importante no mundo para um ser humano. Nada, absolutamente nada, nada, nada versus nada. Mais importante no mundo para um ser humano do que o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repito, por quê? Porque através desse conhecimento nós vamos transformando o nosso caráter e a imagem daquele que nos criou e vamos nesse processo de transformação terrena cumprindo o nosso propósito, que é representar de fato Deus de forma experimental na Terra. Até que um dia as pessoas possam olhar para nós e não é Deus ali, olha lá, esse aí é com certeza. Deus só pode estar com você porque ninguém faz, ninguém fala, ninguém vive o que você está vivendo se Deus não estiver com ele. Foi assim que falaram com Jesus e é assim que vão falar com você nesses dias. É assim que falarão comigo também. É assim que falará com Ruth, minha irmã. É assim que falarão com Bárbara, com o Lucas, com a Isabela Silva, com a Gracinha, com o meu amigo Alex Moriá, com a Tabata, com a Rogéria, com a Ludmila Menezes também. É assim que falarão quando nós estivermos de fato aqui na terra expressando aquilo que é no céu. Veja, agora, porém, quando a gente ouve a palavra, primeiro passa pelo eu sei, depois tem que passar para o eu conheço, né? Primeiro passa pelo eu sei, depois pelo eu conheço. Por exemplo, um dia você ouviu que você não era mais pecador. Nós vamos falar sobre isso um pouco hoje, daqui a pouco. Um dia você ouviu que não era mais pecador. E aí você disse, agora eu sei, eu não sou mais pecador. Agora eu sei. E aí passou a saber essa verdade. E aí por meio da meditação dessa verdade e na experiência do dia a dia, na próxima vez que o pecado te assediou, você diz, não, eu sou justo, eu não sou pecador mais, eu não preciso de você. Eu não vivo por você mais, eu vivo para a justiça. E aí você parte do eu sei para o agora eu conheço. Quando alguém te perguntar, você diz, rapaz, eu sou justo e eu posso viver sem pecar. Mas como é que você pode dizer isso? Ele diz, porque eu passei do eu sei para o eu conheço. Agora eu estou vivendo isso, eu estou experimentando isso. Eu estou transformando o conhecimento em uma revelação. Sabe, as pessoas vivem na Bíblia procurando revelação. A revelação é quando o conhecimento se torna prática. Isso se torna uma revelação dentro do seu coração e aí você vai viver realmente para aquilo para qual você foi designado. Bom, é assim no nosso dia a dia e deve ser assim nas nossas orações diárias, né? Tem que ser assim nas nossas orações. Por que muitas vezes as nossas orações não alcançam as respostas ou não geram aquilo que nós pedimos? Porque nós, infelizmente, às vezes oramos fora dos princípios estabelecidos por Deus para a oração. Porque muitas vezes não sabemos, ou muitas vezes se sabemos ainda não conhecemos, né? Então precisamos não apenas saber, mas então partir para o conhecer, transformar aquilo que nós sabemos em uma prática diária de vida, né? Passa a ser parte de quem você é. Hoje não tem quem tire mais de mim. Na primeira vez que eu ouvi que eu não era pecador, que eu era justo, aquilo era uma informação. Eu estava dizendo, rapaz, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas as minhas ações ainda correspondiam às ações de um pecador. Mas depois, com o tempo de meditar e começar a experimentar, cada ato experimental da justiça, ela consolida a fé sobre aquilo no meu coração. É uma repetição, se torna um hábito. Ser justo se torna um hábito, como ser também pecador se torna um hábito, né? E o hábito é construído pela repetição. Quanto mais você medita nessa verdade, você vai transformando o seu saber no conhecer diário, na prática da palavra. Você vai transformando isso em uma verdade experimental. E a cada experiência com essa verdade, aquilo que você está crendo se consolida cada vez mais no seu coração. Veja, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, não vos conformem com esse mundo, não ficam conformados com aquilo que o mundo diz, se transforme pela renovação da sua mente, ou seja, passe a saber uma nova realidade,
né? O mundo te apresenta uma realidade, o mundo apresenta a realidade que todo mundo vai ter que pegar o vírus mesmo. O mundo apresenta uma realidade que todo mundo um dia tem que adoecer, porque senão não morre. O mundo te apresenta uma realidade que ora você vai ter dinheiro, ora você não vai ter, vai viver na miséria. O mundo te apresenta um monte de realidades. Essas são as realidades do mundo, do mundo. Mas a Bíblia diz uma realidade completamente diferente. Um dia a Bíblia disse para mim: Marcelo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele você, Marcelo, fosse feito justiça de Deus. Essa é uma nova realidade. O mundo diz que eu sou pecador e que tem que viver nessa desgraça mesmo. Mas a Bíblia diz que eu sou justo. E a Bíblia diz que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. Então, se eu sou justo e muito pode a oração dos justos, essa palavra é para mim. Então a Bíblia diz assim: não vos conformeis com as realidades do mundo. Não tome a forma da realidade do mundo, mas seja transformado por uma nova realidade que a palavra te apresenta. E então, vocês vão experimentar e então comprovar. Veja, primeiro eu experimento, é a primeira experiência. Né? A primeira experiência é um experimento, eu experimento. E aquilo gera resultado. Se gera resultado, gera convicção. E aí eu continuo a experimentar, e agora eu posso provar. As pessoas olham para a minha vida e a minha vida vai ser uma prova, vai ser um testemunho vivo de que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Imagina você andar e as pessoas dizendo: olha ali, rapaz, o versículo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Está ali o versículo que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, verso 10. Olha, não é o versículo que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Não vai ali o versículo que diz lá em João, capítulo de número 15, verso 36. Aliás, 33, que diz que... Então você vai começar a ser o testemunho vivo das Escrituras Sagradas. Porque você experimentou, deu certo, e você consolidou essa experiência por meio de um hábito. E agora você de fato transformou o eu sei no eu conheço. E aí ninguém tira mais de você. Não adianta, sabe? Eu conheço pessoas que ficam tentando desviar a gente, tentando nos convencer daquilo que Jesus já nos convenceu. É curioso isso, né? Jesus me convenceu de que ele morreu por mim para pagar o preço do meu pecado. Se ele já pagou, não tem por que eu estar devendo alguma coisa. Se eu era pecador porque eu estava devendo e Jesus já pagou, então eu não sou mais pecador, eu sou justo. Foi Jesus que me convenceu. Mas aparece, vez por outra, alguns religiosos tentando me convencer de que eu não sou justo, de que eu sou um pecador, de como eu posso não ser justo se eu ando em justiça, se eu vivo a minha vida de justiça. Não adianta, depois que ela vira de fato um eu conheço, irmãos, ninguém mais vai roubar isso de você, né? Pois bem, você conhece, você sabe. Eu vou dizer uma coisa que você sabe e talvez ainda não conheça, mas eu vou te dar a oportunidade de experimentar. A Bíblia diz que você tem a responsabilidade de levar ao mundo, as pessoas que não conhecem Cristo, a mensagem da reconciliação. Você até sabe, mas você conhece essa mensagem? Você tem falado isso para o mundo? Você tem tornado isso real? A sua vida, ela vive isso de fato? Todas as oportunidades que você tem, você fala, né, dessa palavra da reconciliação para as pessoas que não são crentes? Bom, talvez você saiba que essa é uma responsabilidade sua. Talvez você não viva essa responsabilidade ainda. Então eu vou te dar uma oportunidade de experimentar. Na tua tela aí, do lado direito, embaixo, né, inferior direito, tem um desenhozinho de um aviãozinho, né? Tipo aqueles aviãozinhos de papel. Clica nesse aviãozinho de papel aí. Clicou? Não, clica, vai, todo mundo. Os 115 participantes aqui clicam nesse aviãozinho. Só para você ver a experiência. É uma experiência, vai. Clica aí, clicou? Eu vou clicar aqui também. Pronto. Aparece assim, ó. Um nome em cima, pesquisar. E logo abaixo, todos os nomes aí numa sequência de pessoas que me seguem, que eu tive relacionamento com eles nos últimos tempos em uma sequência lógica. E aí você clica, tem umas bolinhas do lado direito, você clica lá, eu vou clicar aqui, ó, Alan Nascimento. Pronto, vou clicar em 50, tô clicando aqui. Tô clicando, pronto. Aí quando chega lá, o Instagram diz assim, ó, não dá mais, já não cabe mais ninguém. Aí quando não cabe mais ninguém, você clica lá, enviar para todos de uma só vez. Pronto, você agora cumpriu, experimentou. Rapaz, foi difícil para você? Fala a verdade. Foi difícil ou foi fácil essa experiência? Você está transformando um eu sei em um eu conheço. Pastor, você quer dizer para mim que compartilhar a sua live é praticar a palavra? Claro, a Bíblia diz para você pregar o evangelho, levar essa palavra até os confins da terra. Você está fazendo isso? Não, eu estou.
Então se você não está e eu estou, compartilhe o que eu estou fazendo, que aí você está fazendo por meio de mim. Você diz, eu no pastor Marcelo estou pregando o evangelho, sabe? É a mesma forma como nós estarmos em Cristo, você está em mim e eu em você, e aí por meio de mim você vai e envia 50 pregações do evangelho, 50 mensagens. Olha, de uma única vez você prega 50 mensagens de reconciliação. Olha que coisa linda, né? Você está de fato pregando o evangelho e transformando um eu sei num eu conheço. Ah, essa sua ideia aí é cheia de... Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não for de maneira simples assim e aprender pelo simples, se você tem preguiça de fazer uma coisa tão simples como essa, como é que você acha que vai ter coragem para receber um milagre? Ou você acha que não exige de você uma ação correspondente à fé? Se você acha difícil compartilhar uma live, imagina se você vai ter nunca força de vontade, ânimo, né? Alegria em fazer algo para receber um milagre, mas não vai mesmo. Se você não é fiel no pouco, como será no muito? Mas não vai ser nunca, né? Então começa a treinar a tua obediência ao teu espírito por meio de coisas simples. Comece a treinar, a transformar o eu sei no eu conheço através de coisas bem simples. E aí quando você transforma em coisas, o eu sei no eu conheço com coisas simples, você vai avançando cada dia mais, construindo uma nova identidade e obedecendo ao seu espírito, sendo guiado pelo seu espírito. Bom, no que diz respeito à oração, irmãos, é a mesma coisa. Eu preciso orar a partir de uma posição do eu conheço, não do eu sei, né? Quando eu oro a partir de uma posição do eu conheço, a nossa oração ela sai com fé. Quando eu faço uma oração a partir do eu sei, ela parte de um assentimento mental, né? Eu sei é o assentimento mental. O eu conheço é a fé do coração, né? A fé exige uma ação correspondente. O eu sei não, o assentimento mental é só uma informação que chegou na cabeça. Então você precisa partir a sua oração do eu conheço e não do eu sei, né? Então, por exemplo, você precisa conhecer a sua posição em Cristo ou as realidades da nova vida em Cristo. Para que a sua oração seja respondida, você tem que já orar a partir do conhecimento de quem você é em Cristo. Veja que eu não falei do saber quem você é. Estou falando do conhecer quem você é. Saber, você talvez já saiba que você foi liberto em Cristo, que você é justiça. Mas você tem que partir do eu conheço. Transformar isso em uma prática de vida todos os dias, né? Então veja. Primeira coisa é que nós oramos a partir de uma posição de justiça e não de pecadores. Para aqui um pouco. Existem dois tipos de gente na Terra. Dois tipos de gente hoje na Terra. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar lá no Éden. Quando Deus criou o homem. E Deus olhou para a humanidade. É claro que a humanidade naquele momento era representada por dois seres apenas. Adão e sua esposa Eva. Mas Deus olhou para a humanidade e ele só via justos quando Deus os criou. Os seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus, eles eram justos. Eles estavam na presença de Deus e a Bíblia deixa isso claro, que eles não se envergonhavam, que eles não tinham complexo nenhum de inferioridade, que eles andavam naturalmente na presença de Deus, como um filho se comporta na presença do pai. Eles eram inocentes, tranquilos, pacíficos e viviam ali seguros, perfeitos. Nunca tinham ouvido falar de pecado, pecado nunca tinha existido para eles, eles eram justos. E eles tanto ouviam a voz do Senhor quanto eles conversavam, ou seja, a sua oração era eficaz. Deus dizia, ei, vocês são abençoados, agora se multipliquem. E eles entendiam o que Deus havia dado, eles viviam segundo a palavra de Deus. Por outro lado, eles falavam com Deus e Deus também ouviam as suas orações, né? Bom, eles tinham diálogo, eles tinham relacionamento, eles tinham de fato uma oração eficaz ali dentro, porque eles eram justos e viviam como justos. Era essa a realidade, eles eram justos e viviam como justos. Mas aí, o pecado veio e matou o homem, a humanidade pecou e se separou de Deus. Por um tempo, mesmo separados, eles já eram pecadores, mas eles ainda viviam como justos. Eles eram pecadores, mas a sua cabeça ainda era uma cabeça de filhos. Eles não pecaram no Éden e saíram de lá agora fumando maconha.
né? Eles não pecaram no Éden, saíram de lá trocando soco o marido com a mulher, não. Eles pecaram uma vez, ficaram constrangidos e saíram de lá ainda puros, muito puros, né? Porque leva tempo para você se corromper, leva tempo para você deixar que a maldade tome o seu coração. E aí, por causa desse motivo, porque eles saíram de lá mesmo já pecadores, mas vivendo ainda numa mente como justos, eles ainda continuaram tendo diálogos com Deus. Você vai ver isso depois da queda. Você vai ver isso Deus conversando com os filhos de Adão, por exemplo, né? Com Caim, com Abel. Eles continuavam ali, porque a cabeça deles era. Mas quando chega em Gênesis 6, Deus diz assim, ó, agora pronto, acabou. O meu espírito já não pode mais relacionar-se com o homem, porque agora ele se tornou completamente carnal. Acabou, a sua mente agora está completamente corrompida. Agora ele se tornou completamente avesso à vida de Deus, alheio à vida de Deus, e agora se tornou completamente, tanto mente quanto tudo, virou um pecador miserável. Agora estão lá e eu não posso fazer mais nada por eles. Então, a partir daquele momento, Deus olha do céu e ele só vê um tipo de gente, só pecadores sobre a terra. Com algumas raras exceções, Deus fez aliança sobre a terra. Foi o caso de Noé. A Bíblia diz que a Noé Deus encontrou justo. E porque o encontrou justo? Pela fé. Vale se ressaltar, Noé foi encontrado justo pela fé. Então, Deus se relacionava com Noé. Só com Noé. O resto da humanidade estava toda debaixo do pecado, eram pecadores. Depois de Noé veio Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi considerado justo em Deus. E aí Deus se relacionava com Abraão, mas o resto da humanidade, Deus não se relacionava. Não porque Deus não queria, mas porque eles não conseguiriam. Porque eles eram pecadores. Veja isso aqui, porque isso aqui vai dar luz para você agora nas suas orações. Deus se relacionou com Noé porque Noé foi achado justo. Justo. Deus se relacionou com Abraão porque Abraão foi considerado justo. Veja, no tempo em que Deus falava com Abraão, ele não falava com mais ninguém na terra. Quantas pessoas existiam na terra? Milhares de pessoas, mas Deus só se relacionava com uma. Porque este foi achado justo. Justo. Então Deus falava com o justo, mas não falava com os pecadores. E por que Deus não falava com os pecadores? Porque Deus não queria, Deus é preconceituoso? Não, porque eles não conseguem ouvir Deus. Os pecadores estão obscurecidos de entendimento, longes, alheios da vida de Deus. É isso que a Bíblia diz. E eles não conseguem ter acesso. E aí Deus também não pode ter acesso a eles. E aí Deus falou com Moisés, a quem considerou justo. Aí Deus falou com Davi. Aí Deus falou, e Deus foi falando com pessoas específicas, a quem ele estabelecia uma aliança, até que chegou Jesus, o justo. E aí quando Jesus, o justo, chega, e este era definitivamente justo, filho de Deus sem pecado, este tinha um relacionamento contínuo com Deus. Deus falava com ele de igual para igual. Deus se relacionava com Jesus como um pai se relaciona com o filho. Porque Jesus era justo. Nós pecadores, Jesus justo. E Deus se relacionava com Jesus. As orações de Jesus eram ouvidas. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro depois de 4 dias. Nem a família mais queria que ele orasse, não. Disse, não, Senhor, está fedendo, tem 4 dias. Se o Senhor tivesse chegado no dia que ele morreu, tudo bem, mas agora já fez necrópsia, já está no buraco. Como é que o Senhor vai orar para ele? Não, pelo amor de Deus. E ele simplesmente levanta suas mãos aos céus e diz, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Olha o que Jesus diz. Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Eu tenho experimentado isso. Eu conheço o Pai que eu tenho. Eu me relaciono contigo. O Senhor está acima da morte. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso da vida. O Senhor é o Deus capaz de ressuscitar depois de 4 dias, fedendo. O Senhor é Deus poderoso. Eu sei que o Senhor... Por que Deus ouvia? Deus ouvia por um simples motivo. Jesus era justo. Justo. Jesus era justo. Aí esse justo e nós pecadores. Aí esse justo diz, não, eu preciso fazer com que meus irmãos tenham também acesso ao Pai. Eles não conhecem o Pai.
eles não têm acesso ao Pai. Ele disse, olha, até agora vocês não pediram nada, e não pediram, sabe por quê? Não pediram porque Deus não ouve. Agora, a partir de agora, vocês podem pedir direto ao Pai. Agora peçam em meu nome. Peçam em meu nome e o Pai vai fazer para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria de vocês seja completa. Olha que interessante. Aí, Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Nós estamos falando de oração. Compartilha, manda para 50 pessoas, pelo amor de Jesus. O mundo precisa ouvir isso, porque se não ouvir isso, irmãos, a gente nunca vai ter a resposta. E quando mais a igreja souber dessas verdades, mais poder vai ser dissipado sobre a terra, poder que vem do alto, poder que vem do céu. Você já pensou todos os crentes da terra com essa revelação e orando em uníssono, sem divisão? Por favor, compartilha. Manda para 50, manda por amigo, manda para pastor, manda para todo mundo, manda para crente, candomblezeiro, manda para quem você quiser. Mas manda, por favor, compartilha. Compartilha agora. Veja, aí Cristo diz assim, Paulo diz assim, mas Cristo nos resgatou da maldição, a qual nos tornava pecadores, pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Então Cristo se tornou maldição no nosso lugar. É isso que ele diz. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Então Jesus se tornou maldito quando se permitiu ser pendurado na cruz. Não se tornou maldito por ele mesmo para livrar a sua pele, não. Ele se tornou maldito no meu lugar. Então fui eu o maldito aqui que foi pendurado naquela cruz. Jesus se pendurou no meu lugar. Era eu sendo representado ali. Aí 14 diz, por meio então de Cristo Jesus, os gentios, aqueles que eram pecadores e cujas orações não eram ouvidas, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Os gentios, por causa disso, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Qual foi a bênção que Abraão recebeu? No meio de uma humanidade caída, no meio de todo mundo sendo pecadores, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Ou seja, no meio de um mundo maldito, Abraão creu em Deus e por causa disso foi declarado justo. Ele foi declarado justo. Veja, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos. Se a gente voltar um pouquinho aqui em Gálatas, aleluia, versículo 6 diz assim, da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As escrituras previam esse tempo em que Deus declararia justos os gentios por meio da fé. Ele anunciou essa verdade primeiro a Abraão, há muito tempo, quando ele disse, todas as nações da terra serão abençoadas por tua causa. Então, a bênção significa a justificação pela fé. Nós fomos abençoados. Que bênção é essa? Temos sido justificados pela fé. Ah, mas eu queria mesmo, era uma casa e um carro. Deixa eu te dizer uma coisa, raciocina um pouco. Se você pedir uma casa, se a bênção fosse receber uma casa, talvez você recebesse a casa e não tivesse mais nada. Agora, imagina que se você tivesse uma casa e precisasse de uma cura, por exemplo. A tua casa compraria a tua cura? Não. Então, ele disse, eu vou te dar algo que é muito mais poderoso do que uma casa, muito mais valioso do que uma cura. Eu vou te dar algo que é muito mais valioso do que dinheiro. Eu vou te dar algo que é mais valioso do que qualquer coisa que existe sobre a terra. O quê? Um título de justo. Uma carteirinha de justo. Por quê? Porque eles têm livre acesso ao céu. E essa é a certeza que nós temos, que se nós pedirmos qualquer coisa com essa carteirinha na mão de justo, qualquer coisa, ele vai fazer por nós. Então, ter sido declarados justos pela fé é a garantia de que todas as nossas respostas serão atendidas, desde que nós pidamos de acordo com a vontade de Deus. Porque se você é justo, mas vai pedir para casar com o marido da outra,
Isso não é justiça, isso é safadeza. Então Deus não vai ouvir safadeza. Deus vai ouvir aqueles que são justos. O justo, ele anda, irmãos, o que conhece a justiça, ele anda segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós recebemos, irmãos, a maior dádiva que poderia receber. Qual é a maior dádiva que nós poderíamos receber? A declaração de que somos justos. Porque agora, uma vez entendendo que somos justos, temos livre acesso ao céu. Podemos, assim como Jesus, pedir o que quiser a Deus. E Deus, como nosso Pai, vai responder as nossas orações. Entendeu? Então essa é que é a garantia. Veja o que diz também 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Deus não deu Jesus na cruz, morrendo na cruz, para que a gente recebesse bens materiais. Ele deu Jesus naquela cruz para que a gente recebesse uma declaração de justiça. Quando eu recebo essa declaração, um atestado de justiça, quando eu apresento esse atestado e dizer eu sou justo. Sabe, queridos, existem coisas interessantes. Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu me converti, eu ia para a Assembleia de Deus, né? E lá na nossa igreja, na Assembleia de Deus, tinha um culto que era na terça-feira, que era um culto de oração. E esse culto era só para membros, só para membros. Então a igreja era fechada e o porteiro ficava na porta. E aí as pessoas chegavam e botavam o pé e ele dizia, carteirinha. Não, eu não tenho, então você não pode participar, pode ir embora. Mas se você chegava e apresentava a carteirinha, carteirinha, você não precisa dizer nem quem você era, não. Botava a carteirinha, ele abria a porta, você entrava, acabou-se. Eu dei esse exemplo simples para você entender. Se você começa a orar a partir do conhecimento do que você é, se você começa a orar sabendo que você é justo, que você não está devendo nada, que você não está pedindo favores sobre algo que você não merece, agora Jesus abriu a porta para você. Chegue com a carteira de justo. Chegue com a declaração de que você é justo. Aleluia. Porque essa é a maior bênção que você pode receber. É melhor do que você receber carro, casa, cura, qualquer coisa. Por quê? Porque a declaração de justo dá acesso a todas as outras coisas. Esse atestado de justiça nas tuas mãos dá direito a você tomar posse do que você quiser, desde que o que você queira esteja em linha com aquilo que a palavra de Deus diz. Agora veja se essa não é a maior mentira que o diabo já estabeleceu no meio da igreja. 90% da igreja no mundo acredita que ainda são pecadores. 90 ou mais por cento da igreja ainda acredita que são pecadores. Eu pergunto para você, quantos crentes que você conhece que não são do Verbo da Vida, que não são das igrejas livres, que estão ligados conosco? Quantos crentes você conhece que não são do Verbo da Vida ou não são das igrejas livres, que dizem publicamente, eu sou justo? Você conta nos dedos. Me diz aí quantos. Responde aí para mim. Nenhum disse assim. Pouco disse Cláudia. Janaíne diz nenhum. Nenhum diz Cristina. É raro, diz a Daniela Guimarães. São pouquíssimos. Agora você imagina. Se 90% se declara pecador, qual é o grande problema disso? É que essas orações não estão sendo ouvidas. E se não são ouvidas, não são respondidas. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande dilema. Entenderam agora? Por que que a oração só funciona quando você parte da posição de justiça? Porque Deus ouve o justo. Olha o que diz a Bíblia, porque a gente não quer ler Bíblia, mas olha o que diz em Romanos, capítulo 1, verso 17. Diz assim, o Evangelho de Jesus revela como opera a justiça de Deus. Ou seja, o Evangelho de Jesus, Romanos capítulo 1, verso 17. O Evangelho revela como opera a justiça de Deus.
O Evangelho mostra, revela como Deus nos tornou justos em Cristo. Como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Veja, se a justiça de Deus, se o Evangelho é vivido pela fé, veja como o nó do negócio é mais embaixo do que o que você imagina. Veja, se o Evangelho, a nova aliança, ela é vivida pela fé, e é isso que a Bíblia diz, e você crê que você é pecador, e nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, Deus só atende o justo, nós vimos isso. Então Deus não pode atender ou ouvir a oração daqueles que estão crendo nisso. A gente precisa, irmãos, trazer essa luz para a igreja, para que eles entendam, para que aí a oração deles tenha eficácia. Por isso que eu insisto, compartilha, pelo amor de Deus. Compartilha, gente. Compartilha. Então se eles, a Deus, não é que Deus não quer, é que ele não consegue, ele não pode. Não dá. Veja, quando ele diz que o justo viverá pela fé, essa palavra viverá é a mesma raiz da palavra vida abundante, ou vida zoe. Ou seja, o que ele está dizendo é que o justo pode desfrutar de uma vida plena e abundante, mas essa vida só pode ser desfrutada pela fé. Ah, mas eu tenho fé. Não tem, porque só o justo. Se você não crê que você é justo, então você está fora da promessa. Essa promessa é só para justo. O justo viverá pela fé. Ah, não, mas eu quero desfrutar de uma vida abundante pela fé. E você é justo? Não, eu sou pecador. Não, sabe qual é a promessa do pecador? O salário do pecado é a morte. Todo pecador vai morrer. Todo pecador caminha para a morte. Mas o justo caminha para a vida. Aleluia. Deu para entender isso, irmãos? Veja, olha a promessa. O justo viverá e desfrutará de uma vida plena. O justo desfrutará de uma vida plena pela fé. Não tem o pecador viverá de uma vida plena. O pecador morre. O pecador está morrendo. Eu vou rasgar a Bíblia, irmão. Eu vou rasgar a Bíblia. Eu não posso rasgar a Bíblia. Eu não posso fazer o que está aqui não, Jesus. O povo precisa cair a ficha. É tão fácil. Mas é uma venda nos olhos que encobre, a religião encobre. Sabe? Paulo deixou isso claro, Paulo alertou, ele disse, todas as vezes que as pessoas ficam enfurnadas, lendo a antiga aliança, um véu cobre para que eles não vejam a sublimidade do Evangelho de Cristo. Todas as vezes que as pessoas ficam com a cabeça enfiada dentro da antiga aliança, só lê o Antigo Testamento, e não lê a Nova Aliança, um véu cobre sua vista, o seu coração, e eles não conseguem enxergar a glória do Evangelho de Cristo. Aleluia. Josi Aurélio, um grande abraço para você. Bom sempre estarmos juntos. Beijo no seu coração. Então veja. Você entendeu isso? Agora vamos ver. Gálatas 3:11. É evidente, portanto, que ninguém será declarado justo diante de Deus pela lei. Pois, pelas escrituras diz, o justo viverá pela fé. Por 3 vezes. A Bíblia repete a mesma coisa. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. E quero que você saiba de novo. A palavra viverá significa desfrutar da vida que Deus conquistou na cruz para você. Abraço, Andréia, para você também, filha amada. Te amo. Então veja. Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago capítulo de número 5, verso 16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ponto. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo tem grande poder
e produz grandes resultados. Não diz a oração do pecador. Não diz não. É a oração do justo. Você não se considera justo, você está fora da promessa. Você não se encaixa nessa verdade. Você só se encaixa nessa verdade se você entende que você é justo. Bom, se a oração do justo pode muito em seus efeitos, ainda bem, a minha oração é poderosa. Eu sou justo. Agora, uma coisa é saber, outra coisa é conhecer isso. Tem que partir do conhecimento disso, da experiência diária disso. E aí a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Olha que coisa interessante, Salmos 34, 17. Salmos 34, 17, diz assim: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. O Senhor ouve os justos. Eu gosto do que a Bíblia faz, colocando justos e mostrando que Salmos não foi escrito para sua época. Salmos foi de fato um livro profético escrito na sua grande maioria por Davi, que era profeta, segundo Pedro disse em Atos capítulo 2, a partir do verso 32. Davi era profeta, eu vou falar de novo, Davi era um profeta e ele profetizou sobre a igreja. Ele profetizou sobre o que a igreja viveria. E ele disse: o Senhor ouve os justos. Sabe quem são os justos? Nós, a igreja de Jesus. O Senhor ouve os justos. O Senhor ouve aqueles que acreditam ser justos, que clamam quando clamam por socorro. E ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor que faz isso. Ainda, Salmo 97, verso 11. Tem muitos, mas eu quero ler só 3 para você. A luz brilha sobre os justos. A luz brilha sobre os justos. E a alegria sobre os que têm um coração íntegro. Alegre-se no Senhor todos os justos e louvem teu santo nome. É só o justo. Está falando para o justo. Vou te dar outra. Salmo 34, 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor, o seu Senhor, o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os justos, para que nenhum dos seus ossos se quebrem. É o Senhor que guarda os justos, apenas os justos. Então, todas as vezes que você achar na Bíblia, uma palavra que encaixa justo, está falando sobre você. Agora, se você ainda assim se acha pecador, aí você não se encaixa na promessa. Aí você não tem participação nisso, não. Isso é só para os justos. Só para os justos. Aleluia. Pastor, eu ainda sou um pecador. Eu acho que eu sou pecador. Então aceite Jesus. Aceite Jesus e se transforme em justo. Porque quando você aceita Jesus, você está aceitando a justiça que Deus fez nele para você se tornar justo. Aceitar Jesus é aceitar o que ele fez por você, querido. E o que ele fez por você? Pagou os preços pelo meu pecado. Aleluia. Para pensar um pouco. Raciocina, ser inteligente um pouquinho. Desculpa como eu estou falando, mas é uma questão de ser inteligente às vezes, gente. De cognição, é só uma questão de pensar, é uma questão cognitiva. Para pensar um pouco. A Bíblia está cheia de promessa para o justo e você se declarando pecador. Agora, eu achei uma promessa aqui para você, que se você ainda se acha pecador, está em João capítulo 9, verso 31. João 9, 31. João capítulo 9, verso 31. João 9, 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 31. Promessa para aqueles que não se consideram justos. Qual é? Sabemos que Deus não atende aos pecadores. Em outra versão, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Deus não ouve pecador. Está escrito, João capítulo 9, verso 31. João capítulo 9, verso 31. Deus não ouve o pecador. Ponto final. O pior, irmãos, é que a maioria das pessoas que se dizem e insiste que você é pecador, estão falando dos púlpitos.
Não é uma questão de membro. Infelizmente, a maioria dos ministros falando isso. Porque não receberam a revelação de Cristo. Vivem presos na antiga aliança. E se estão presos na antiga aliança só tinha pecador mesmo. Eles não entenderam, eles vivem como se Jesus não tivesse vindo ainda. Eles estão vivendo uma vida de judeu, como se Jesus ainda fosse vir. Eles estão esperando as promessas já foram cumpridas em Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz: ei, tantas quantas sejam as promessas de Deus. Não importa quantas promessas Deus já tenha feito, em Cristo todas elas foram realizadas. Em Cristo você tem o sim para todas elas. E vivendo como Cristo viveu, ou permitindo-se viver em Cristo, você então desfruta de todas essas promessas. Aleluia. Tem que receber essa revelação de Cristo. Tem que receber, irmãos. A nova aliança. Nós precisamos viver essa nova aliança intensamente. Aleluia. Por que Deus, pastor, não ouve? Coitado dos pecadores. Por que Deus não ouve? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Você se lembra que eu falei lá em Gênesis 6, quando Deus disse: agora o meu espírito não pode mais se relacionar com ele. Não é que Deus não quer, é que eles não conseguem. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Está escrito em Isaías 59. Ouçam, ó, braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não mais os ouvirá. Presta atenção no que está escrito aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, olha essa revelação aqui. Pega aí, gente, pega agora, olha essa revelação aqui. Isaías 59, verso 1 e 2. Raciocina, olha, eu vou ler devagarzinho, não precisa de interpretação não, só ler, tá? Presta atenção. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, e nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Ou seja, Deus não está te salvando, te restaurando, te curando, e nem está ouvindo as tuas orações, não é porque ele não quer, não é porque o braço dele é fraco, não é porque ele é surdo. Ele diz: foram suas maldades, foram seus pecados que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não mais os ouvirá. Está escrito aqui, ó. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Então, na nova aliança, irmãos, nós fomos comprados de volta pelo sangue de Jesus e declarados justos. E agora temos paz com Deus. Paz com Deus. O que significa ter paz com Deus? É que nós estávamos separados. Quem briga se separa. Você já viu alguém que brigou com o marido, a mulher com o marido, quebraram o pau, assinaram o divórcio, ficaram morando juntos? Não, se separa, vai embora, cada um vai para um canto. O homem brigou com Deus, o homem criou inimizade. Os pecados do homem o fez separação entre ele e Deus. O homem quebrou uma aliança. É por isso que Deus detesta o divórcio. Porque o primeiro divórcio que existiu, me entendo da palavra divórcio agora, quebra de aliança, foi entre Deus e o filho. Foi Adão quebrando a aliança que ele tinha com o pai. Rompendo essa aliança. Aleluia. Então nós não tínhamos paz, nós não tínhamos um relacionamento com Deus, porque estava quebrado, a aliança foi quebrada pelo pecado. Fui eu, irmão, não foi Deus. Foram os pecadores. Aí Jesus veio para quê? Para restabelecer a aliança. Nós estávamos com a aliança quebrada e Deus veio restabelecer a aliança. Como ele restabelece? Fazendo uma nova aliança através de Jesus, seu filho. Ele criou uma nova aliança. Ele restabeleceu a aliança. Para quê? Para a gente continuar pecador e sendo pecador ficar separado de Deus? Raciocina, igreja. Pensa um pouco, igreja. É uma questão cognitiva, igreja. Sabe o que me dói?
é de não estar falando essa mensagem para 5 milhões de pessoas. Sabe? Tem gente fazendo piada com 5 milhões de pessoas ao vivo. E uma mensagem dessa a gente não consegue compartilhar às vezes. Isso me dói. Porque você já imaginou essa mensagem chegando para 220 milhões de brasileiros? Caindo a ficha. Pessoas que têm preconceito contra a crente porque acham que é uma religião chata, descobrindo que nada tem a ver com religião e que nós não somos chatos. Descobrindo tudo o que Deus fez por nós. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui, não pense que eu sou preconceituoso, não, nada de preconceito, só estou fazendo uma analogia, tá bom? Por favor, as pessoas entram no Big Brother com 3 mil seguidores e saem de lá com 15 mil seguidores, 17, 18, 20 mil seguidores. A gente luta para conseguir um clique, pregando a mensagem que liberta e salva. Isso só mostra que a humanidade quer mais entretenimento do que salvação. Acorda, igreja. Jesus está voltando, igreja. Acorda. Ontem à noite eu fui dormir chorando, porque essa era a impressão que eu tinha, que Jesus estava voltando naquele momento e muitos estavam ficando para trás. E eu com aquela dor e uma compaixão no coração. E eu falei, pai, o que eu posso fazer mais? Me ajuda, pai, me ajuda. Eu preciso fazer mais. Eu não posso permitir que essas pessoas vão para o inferno. Eu não posso permitir. Eu tenho uma mensagem no meu coração. Eu sei para que eu fui gerado. Eu estou com essa mensagem borbulhando dentro de mim, pai. Eu sei como transmitir isso com clareza, com facilidade. Eu tenho, pai, uma capacidade. Pai, me ajuda, abre os olhos do meu coração. Me dá uma estratégia. Eu tenho orado, irmão, chorando. Pedindo a Deus. Pelo mundo. Aleluia. Deus tenha misericórdia do mundo. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do mundo. Deus tenha misericórdia de nós. Então, na nova aliança, nós fomos comprados de volta, irmãos, pelo sangue, declarados justos mediante a nova aliança. Jesus veio estabelecer uma nova aliança, ele reconectou os céus e a terra. Deus veio, irmãos, e nos declara justos sem nada, pela fé, não levando em consideração nossos pecados, sem merecimento, sem mérito. Eu que era o pior pecador que existia, é o que Paulo diz em várias vezes, e as pessoas pegam o que Paulo diz e distorce. Imagina, eu, o pior pecador que existe. Deus transforma em um justo sem merecimento. Aí as pessoas pegam só a parte do eu, o pior pecador que existe. Aí, tá vendo? O pastor Marcelo disse que ele é pecador. Presta atenção, igreja. Presta atenção, igreja. Paulo está dizendo assim como eu. Paulo devia ter essa mesma dor que eu estou sentindo no coração. Ao ponto de Paulo ter andado 23 mil quilômetros tentando abrir a cabeça das pessoas sobre esse. E aí atrás dele vinham os religiosos desfazendo o que ele fazia. Paulo passou em Antioquia e disse, gente, olha, Jesus fez isso, vocês são justos, celebre, o povo se animou. Quando ele saiu, vieram os da parte de Tiago, disseram, não é bem assim não, você, não, que justo, nada. Você tem que fazer sacrifício, você tem que matar animal, você tem que fazer circuncisão, cortar a berola do negócio. Pelo amor de Deus! Uma dor no meu coração, irmãos. Eu tenho essa mensagem, eu sei que é real. Sem merecimento algum, irmão. Pela fé, foi a graça de Deus se manifestando. E a gente está fazendo o quê? Tripudiando, sambando em cima da graça. Querendo ter mérito. Se achando pecador pelos feitos. Deixa eu dizer, não tem nada a ver com teus feitos, tem a ver pelo feito de Jesus. A graça é Jesus em manifestação. O que Noé passou, disse a lei também. Pensa, eu fico imaginando cada um desses homens a angústia.
Eu tô sentindo isso de verdade, irmãos. Eu não quero aqui me comparar com Paulo. Quem sou eu para me comparar com Paulo? Quem sou eu para me comparar com qualquer um desses homens? Eu sou um pequeno, um frágil. Tem nada a ver com isso. Eu tô te falando é a dor que eu sinto, porque eu sei, irmão, da verdade. Eu sei. Sabe, eu tô fazendo live de manhã e de noite e as pessoas dizem, nossa, você é doido? Live de manhã e de noite? Eu tô achando pouco. De verdade. Eu amo ver cada um de vocês aqui comigo de manhã e de noite, mas, sinceramente, eu gostaria de ver caras novas, eu gostaria de ver gente nova, eu gostaria de saber que essa mensagem está alcançando mais pessoas. E às vezes eu peço, irmãos, para as pessoas compartilharem, e eu fico imaginando do outro lado, gente dizendo assim, mas é muito chato esse negócio, toda hora ele para pedir para compartilhar. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos compartilhar, irmãos, vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Marca esses famosos todos que você conhece. Marca pessoas que têm influência. Vamos fazer com que essa mensagem se multiplique. Uma hora alguém vai ouvir essa mensagem e vai dizer, gente, olha o que eu achei, e a coisa vai pipocar. Eu tenho certeza absoluta na minha vida de que isso vai para milhões de pessoas. O Senhor falou comigo, você vai influenciar mais de 1 milhão de pessoas, Marcelo. Você vai influenciar mais de 1 milhão de pessoas. E tem que ser por aqui, irmão. Aleluia. Imagina. Aleluia. Imagina. Aleluia. Faz a tua parte. Eu vou continuar fazendo a minha. Qual é a minha parte? Me preparar, me capacitar, me encher da palavra para transmitir para você realmente uma mensagem que possa libertar a tua vida. Aleluia. Desejo no meu coração é que milhares de pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem que liberta a gente, que tira a gente da religião, sabe? Aí a sua oração vai ser, sabe, quando a igreja entender isso, irmãos, aí sim nós vamos dizer pro vírus, vai embora. E vai fazer, ó, e vai passar como um vento limpando. Mas enquanto a gente está dividido, parte da igreja é pecadora. Outra parte vive como judeu. Outra parte acredita que é justo. Pelo amor de Deus. O evangelho é um só. A gente só precisa ficar com aquilo que está escrito, irmãos. Eu não estou falando nada de percepção natural humana. Em algum momento eu falei para você alguma coisa que eu penso, que eu acredito. Não, eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu estou falando do que a Bíblia diz. Sabe, eu não sei. Mas você tem influência, irmão. Você tem mais de 1000 seguidores no seu Instagram. Eu estou falando dos que tem menos, não pode. Mas eu estou falando, você tem maior responsabilidade. Você tem 5.000 seguidores, você tem maior responsabilidade. Você tem 10.000 seguidores, você tem maior responsabilidade. Por favor, faça essa mensagem chegar no mundo. Faça essa mensagem chegar no mundo. Você tem quantos contatos no seu WhatsApp? Ah, tem muito? Então tem maior responsabilidade. Cria grupos do WhatsApp. Cria grupos do WhatsApp. Por favor. Faz lista de transmissão com 200 pessoas e manda essa mensagem de uma vez. Se 10% ouvir, irmão, tá bom. Se 5 ouvirem, tá bom. A gente tem que parar de ser egoísta e pensar no mundo. As pessoas estão morrendo e se perdendo. E tudo que elas precisam é uma palavra que possa, de fato, transmitir. A Alessandra está dizendo algo importante, irmãos. Não são tempos de púlpitos, mas sim tempos de 1 a 1. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prego todos os domingos na minha igreja para quase 1000 pessoas. Mas deixa eu te dizer, são todos crentes, já ouviram isso. Tá bom, já sabem que são justos. Quando eu prego aqui para 200 pessoas, talvez 50 nunca tinham ouvido. Você entende? Uma hora alguém vai entrar aqui, irmãos, que tem muita influência. E a coisa vai pipocar. Escuta o que eu estou te dizendo. Então não pare de compartilhar. Não pare. Não pare. Deus precisa de mim e Deus precisa de você para propagar o evangelho sobre a terra. E vai ser dessa maneira que nós vamos fazê-lo. Em nome de Jesus. Tá bom? Ó, fica com Deus, tá? Tenha um dia abençoado.
e aproveita algum tempo da hora do dia para fazer isso. Vai lá e compartilha essa mensagem lá no teu... Faz uma lista de transmissão. Olha, se 10 pessoas fizerem, eu já estou feliz. Se 20 fizerem, mais ainda. Se 50 fizerem, eu vou pipocar de felicidade. Compartilha nos teus stories. Manda para as pessoas, faz isso. Aproveita a hora do teu dia hoje. Essa mensagem vai salvar a vida de muita gente. Tá bom? Ó, beijo gigante no seu coração. Fiquem na paz. E vamos propagar o Evangelho. Tchau. Amo vocês.